Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário em que você estiver assistindo este vídeo. O vídeo de hoje será sobre se de fato está ocorrendo, né, uma separação das famílias que estão tentando atravessar de maneira ilegalmente as fronteiras dos Estados Unidos. A notícia, né, e através dos veículos nacionais e convencionais, Globo, Record e qualquer tipo de jornal impresso ou de transmissão à rádio, né, vem propagando as notícias que na verdade repercutem nos Estados Unidos. A mídia brasileira concentra-se em reproduzir basicamente tudo que ABC, a CNN, os jornais escritos, né, New York Post, o Times, todos esses jornais escritos e jornais televisionados e também de transmissão à rádio, porém nos Estados Unidos a rádio é extremamente forte, né, muito mais que é no Brasil, e bem conservadora também. Na televisão há somente o canal Fox, né, que hora ou outra ainda traz um pouquinho de pauta, né, não vou dizer assim conservadora, mas expõe de fato a verdade em relação ao governo Trump. Aqui no Brasil, como eles concentram-se em repercutir o que esses jornalecos criam, né, a fake news, a falsidade e a mentira criada em torno do governo Trump é repercutida aqui. É claro que isso não é por acaso. Os nossos jornalistas que mais parecem militantes, né, têm o prazer em reproduzir este problema. Acontece que este problema de imigração em massa nos Estados Unidos não é um problema novo. Porém, ele está sendo tratado pela imprensa como se fosse um problema criado e gerado pelo governo Donald Trump. Pois para eles, a solução de todos esses problemas seria um país sem fronteiras, né? Existe até um slogan do governo brasileiro aqui que comenta de fato exatamente isso. O Brasil é um país sem fronteiras, né? Um país de todos, sem desigualdade, por aí vai. O que é algo extremamente prejudicial para as soberanias dos países. É claro que ajuda humanitária para quem de fato precisa, né, para quem de fato necessita, asilo político para pessoas perseguidas, isso os países devem continuar fazendo, né, porque você aí que está assistindo o vídeo, um dia ou outro pode precisar dessa ajuda, né, e por uma questão de pensamento enraizado, às vezes com muita raiva ou ideológico, você se opor a qualquer tipo de prática, né, do seu país em ajudar de maneira honrosa e de maneira correta alguém que necessita de fato de ajuda. Mas nós sabemos também que muitas das pessoas que vão nessas massas de imigração são pessoas dispostas a fazer de tudo para entrar no país, inclusive cometer crimes, né? Então, este não é um problema novo, não é um problema gerado, obviamente, pelo governo Donald Trump. O governo Trump ainda nem fez 4 anos, seria tecnicamente impossível se criar um problema de imigração em massa em pouco mais aí de um ano, pouco mais de quase 2 anos. A gente tem um exemplo, por exemplo, de imigração em massa e os problemas gerados através dela aqui no Brasil, a gente não precisa nem ir muito distante, né? E como a cada 4 anos, a cada eleição de chefe de Estado, este problema se renova e ele parece novo, né? Por exemplo, a imigração em massa dos venezuelanos ela não é de hoje, ela já vem acontecendo desde que o governo venezuelano se tornou mais autoritário, começou a perseguir a sua própria população, começou a cercear as liberdades, né, e os direitos civis. Os empresários foram perseguidos, muito capital saiu da Venezuela e por aí vai. A mesma coisa é o povo boliviano, né, que sempre veio para o Brasil, né. Há até também vários casos, né, de bolivianos que são escravizados no Brasil, praticamente, que vivem ali em questão de trabalho de maneira bem desagradável, bem degradada, né. É claro que existe também casos de que outros próprios bolivianos trazem bolivianos, né, e pagam uma mixaria totalmente fora dos padrões, ou pelo menos do mínimo aceitável,
né? O mesmo caso são os nigerianos. Porém, todos os problemas que essa imigração em massa cria, nós sabemos que de fato há perseguidos políticos na Venezuela, na Bolívia com o governo também do Evo Morales, a mesma coisa. Há muitos nigerianos também que são perseguidos por professar sua fé, né? Há um problema muito grave na Nigéria de divisão entre o Islã e o cristianismo. Então, assim, dentro destes núcleos, há muitas pessoas que não prestam, há muitas pessoas perigosas, de fato, há vários criminosos que estão entrando no Brasil. Porém, há pessoas que necessitam, de fato, da ajuda humanitária, né? Eu não sou contra, obviamente, com a imigração. Porém, a imigração em massa, ela prejudica demais todos os aparatos governamentais, né? Questão de infraestrutura, como é que você vai receber uma pessoa, questão também até mesmo de benefícios sociais, o atendimento, né, que o Estado deveria fornecer, a saúde, a questão de educação, o amparo de previdência social, né? Esses problemas eles são gerados, né, não também por acaso. Eu fiz até um vídeo muito bom aqui sobre a tentativa de passar a lei da imigração no Brasil, né, de fazer de fato o slogan entrar na realidade, Brasil um país sem fronteiras. Eu vou deixar aqui na descrição, vocês assistam para entender um pouco melhor sobre o assunto. Tem vários links também na descrição que eu sempre costumo colocar, que complementam tudo que eu falo e fica mais fácil de compreender. Então, eu não sou contra esta imigração, porque um momento ou outro todos nós vamos necessitar talvez deste mecanismo. Porém, o maior problema são os choques, né, de culturas, de religião e de realidades. Por exemplo, um país como o nosso, cristão, começar a aceitar muçulmanos como a Europa vem fazendo, só poderá gerar aquele caos, né? E este caos, ele é um solo muito fértil para a militância de esquerda. Neste vídeo que eu mencionei, eu explico muito bem em relação a isso, como está acontecendo isso agora nos Estados Unidos e como isso é um projeto para que dê certo no Brasil. A esquerda ela caiu em desgosto nos aspectos mundiais, né? Apesar dos problemas e também da juventude na Europa ser totalmente com essa mentalidade liberal e essa mentalidade mais progressiva, muitas pessoas estão caindo na realidade que as ideias que eles criam e alavancam, né, elas não são realizáveis. Elas são, na verdade, meras fantasias e desejos quase sexuais de serem realizadas. Então, as pessoas estão começando a buscar um outro lado de informação, a buscar um outro entendimento sobre as coisas. E neste vídeo eu explico como essa imigração ela vai servir de fins eleitorais. Nos Estados Unidos, os democratas estão extremamente em desgosto entre a população. Isso ficou evidente, né, com a eleição de Donald Trump. Então, eles estão perdendo o eleitorado. É claro que eles deveriam se preocupar também muito mais com os votos dos delegados, que são bem decisivos também. Porém, o voto da população também é extremamente importante. E esses imigrantes que estão entrando em massa, conseguem ficar de maneira ilegal no país, e teve uma facilitação durante o governo Obama, que era do Partido Democratas, para quem não tiver familiarizado com as coisas, eles obviamente não vão votar no partido que querem, né, que eles sejam devolvidos para os seus países de origem, que é o caso da mentalidade do Partido Republicano. Então, o que eles vão fazer? Obviamente que eles vão votar nos democratas. No Brasil é a mesma coisa. Apesar de nós não termos ainda um partido político propriamente de direita, né? O PSL vem caminhando aí para que seja isso, e talvez seja o único, né, esse processo político para haver uma restauração, né, de como foi em tempos atrás. Isso leva-se muito tempo. Então, mesmo assim, a gente sabe que se Bolsonaro é eleito, as suas ideias será também sem essa fantasia de país sem fronteiras. Então, essas pessoas que entram ilegalmente no Brasil e conseguem de maneira facilitada os vistos e todos os benefícios, né, RG, carteira de trabalho, previdência social, tudo que a nossa Constituição esquerdista, né, e quase patriarcal, paternalista, melhor dizendo, perdão, provém para eles, eles vão votar nos partidos que estão votando a favor da lei de imigração. Então, este não é um problema criado do acaso.
ele não é um problema criado sem objetivos e sem fins. Ele é muito bem claro as estratégias desse poder, desse plano de poder. Então, por gentileza, assistam esse vídeo aí que vocês vão entender muito melhor. E essas manipulações sendo feitas, né, pela imprensa nacional e internacional, mesmo que a nacional só meio que reproduza tudo isso, eles pegam ali imagens dos acampamentos, imagem do alojamento onde essas pessoas ficam, até ser julgada cada caso, né, para saber se a pessoa de fato é um perseguido político e terá asilo, ou se está ali tentando só mesmo avançar a fronteira para, claro, tentar uma vida melhor, né? Porém, isso prejudica demais a economia americana e a pessoa seria deportada. Então, até que isso aconteça, elas ficam naqueles alojamentos. E soltaram aí áudios, né? Posso até deixar aqui na descrição um dos áudios de uma criança chorando, outra pedindo pai. E tudo isso é um prato cheio para os jornalistas que saem da faculdade com a mentalidade revolucionária e para o Partido Democrata nos Estados Unidos, né? Que serve de palanque eleitoral, exatamente como fizeram aqui no Brasil com o caso da Marielle. Então, a esquerda ela é muito hábil, né, em utilizar disso, porque nós que sabemos um pouco da verdade, nós ainda temos, né, a conduta de não tentar enganar o próximo, de não tentar lubridiar, não se beneficiar com as mazelas dos outros. Então, por isso não passa pela nossa cabeça de que a utilização desses áudios, a utilização dessas imagens, a utilização forçada dessas coisas são para fins, né, de autopropagar-se. A gente não imagina isso, né? É algo assim bem complicado para nós. E este é um problema, como eu disse, não criado de agora. Ele já vem desde o governo Clinton, provavelmente mais ou menos ali de 1997, né? Houve um acordão, né, na justiça americana com grupos que recebiam, né, esses imigrantes ilegais, que suportavam imigrantes, que estavam tentando acabar com essa prática do governo americano de deixar junto, né, as crianças com seus pais até que fossem julgados cada caso. Então esse problema criado pela esquerda lá em 97, hoje ela está se dando como a solucionadora do problema novamente e apontando os erros, né, os possíveis erros do governo Trump. Então, isso acabou criando um problema, porque separava-se então a criança dos pais até que elas fossem julgadas. E obviamente que mesmo que uma pessoa que tenha cometido um crime, ela precisa sim ser separada da tua família, não há como, né, você ir para um presídio e levar toda a tua família. Mas isso acabou gerando esse problema, né, que dizem hoje ser o problema do próprio governo Trump, que na verdade foi criado lá atrás. E ele é um objetivo claro, né? Os pais eles estão hoje entrando com as crianças exatamente para que isso aconteça, porque elas sabem que vai haver uma pressão para que elas não sejam separadas. E no governo anterior, no governo Obama, havia uma pressão ainda maior para que essas pessoas ficassem livres dentro dos Estados Unidos até conseguir os vistos, né? Então, é muito complicada essa situação. Não há realmente muito o que fazer. Se você pensar todas as possibilidades, né, dos pais sendo separados das crianças ou continuarem com elas, o que Donald Trump vem fazendo é basicamente cumprindo a lei, né? Essa lei que foi votada lá em 97 e aprovada, né, um acordo entre a justiça americana e o presidente Clinton, né, que era um presidente de esquerda, um presidente democrata. A única coisa que Donald Trump vem fazendo é cumprindo essa lei, de que as famílias precisam ser separadas até haver o julgamento dos casos, né? Até decidir se vai ter asilo político, vai dar visto ou não, ou se a pessoa vai ser deportada. As crianças necessitam ficar separadas porque a pessoa cometeu um crime, né? Cometeu uma ilegalidade. Então, não há como ter benefícios, né, para quem está fazendo algo errado dentro de um país, ainda mais um país estrangeiro. Eu vou deixar na descrição um vídeo do Leandro Ruschel, né, com uma pessoa inteligentíssima, que ele descreve muito bem também este problema. Vocês também assistam que vocês vão entender ainda melhor, tá ok? Eu vou ficando por aqui. Qualquer dúvida e novidades, né, eu vou passando aí para vocês.
Tenham todos um excelente dia, né? Ajudem a curtir, comentar e compartilhar também este vídeo. Muito obrigado.